Agora no estúdio, ao vivo, uma conversa esclarecedora com o nosso convidado. Conforme a gente já anunciou, né, o programa está recebendo aqui o artista plástico amapaense Ralph Braga, conosco ao vivo aqui no estúdio. Chega para frente aqui. Fala, Ralph, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez à Diária FM e ao programa Conexão. Bom dia. Bom dia Kleber, bom dia audiência, é um prazer estar aqui com vocês, aliás é um prazer estar na cidade de volta, sempre que eu venho eu dou um pulo aqui na rádio pra gente conversar, é uma alegria. Com que frequência você vem a Macapá? Menos do que eu gostaria, né? Mas eu me propus a vir pelo menos uma vez ao ano. Ultimamente eu tenho furado com essa promessa comigo mesmo, mas me esforço para isso. Ô Ralph, você mora em Brasília? Moro em Brasília há 40 anos. 40 anos? Mais de 40 anos em Brasília. Exatamente. Como é que surgiu a capital federal na sua agenda aí? Surgiu por acaso, não foi planejado, porque naquela época a gente terminava o segundo grau, a minha geração toda saiu da cidade e em busca de estudos de graduação em Belém do Pará, né? E era uma migração natural, mas por acaso eu tinha um tio, uma tia que morava em Brasília e que me deu o orelha, me ofereceu o espaço, né? E eu fui para lá por acaso, né? E foi essas coisas boas que acontecem na vida. Mas isso para fazer o ensino médio? Não, com o ensino médio já concluído. Concluiu em Belém? Não, concluí aqui. Ainda aqui? Ainda aqui. E para concluir iniciar o ensino superior, você teria que... Eu só tinha a opção de Belém, né? Navio do governo? Navio do governo, exatamente. República, né? Sufoco da molecada e tudo. Mas Deus quis que eu fizesse esse caminho do Planalto Central. E você fez que curso lá? Eu sou formado em artes plásticas, né? Licenciatura plena, curta e plena em artes plásticas com pós-graduação em arte crítica da arte. Olha aí. E passou a trabalhar na área, né? Você chega na cidade, quando você tem a sorte de chegar com o pé direito, né? Então eu chegando em Brasília, a primeira providência minha foi... Eu saí daqui já com a cabeça, eu desenhava, pintava desde criança, então era com isso que eu gostaria de trabalhar, né? Isso já era uma ideia fixa. E chegando lá, eu me matriculei num curso do Senac, de desenhista, de layout man, me destaquei e foi meu primeiro emprego, né? Era o melhor aluno da turma e o Senac automaticamente me contratou. Pronto, daí eu iniciei todo um processo. Na sequência aconteceu algo também muito bom, eu digo até extraordinário. Eu fui contratado por uma agência de publicidade. Aí eu iniciei no mesmo ano. Eu iniciei toda uma carreira de publicidade, o que me ajudou muito na minha formação de artista plástico. Poxa, que bacana. Agora, o garotinho, o menino Ralph, ele se identifica, se acha, se entende como um artista, com um desenho, vamos lá, fora da curva, né? Com que idade aqui em Macapá? Desde a mais tenra idade, desde a idade da consciência, né, da vida. Eu não sei exatamente, mas eu lembro do meu jardim da infância desenhando. Essa é a mais tenra lembrança que eu tenho de um traço. Ou seja, o conhecimento científico, a carreira acadêmica veio, claro, com as técnicas, veio aperfeiçoar aquilo que, na verdade, era um dom. Exatamente. Agora, uma curiosidade que eu sempre fui um péssimo aluno, né? Nas outras disciplinas, né? Eu encontro os amigos hoje, né? Hoje é comum um amigo meu dizer assim, que estudou comigo naquela época na Padre Dário, né? Fez CCA, Colégio Amapaense. É comum ouvir desses amigos falar assim: eu passava muita cola para você, Ralph. E eu passava com extrema dificuldade de ano, né? Quando chegou em Brasília, que eu fui fazer faculdade de arte,
Então tinha professor que chegava na época da prova e dizia assim: galera, dia tal temos prova para a turma, menos para o Ralph, né? Porque era o curso que eu queria fazer, era a minha vocação, então eu sabia tudo da matéria. O Ralph, é verdade que, vamos lá, agora já o professor Ralph aqui, quando o papai e mamãe, né, podem identificar um talento diferenciado de uma criança, é verdade que quando a criança vai fazer qualquer desenho e coloca uma linha do horizonte, isso denota uma outra sensibilidade da criança? Não necessariamente. Não. Tem vários sinais que indicam outras tendências, né? Seja para exatas, né, ou não humanas, mas não necessariamente, né? Uhum. Bom, e daí na publicidade, né? Daí quando que acontece assim o boom, né? A grande virada. Por exemplo, o Ralph, pessoal, tem obras que hoje estão adornando, por exemplo, o aeroporto Juscelino Kubitschek, o aeroporto internacional de Brasília, né? E eles até mudaram esse painel e eu estou trabalhando num outro painel para substituir esse antigo, né? Uhum. Mas a publicidade, ela me deu, mais que tecnologia, ela me deu vanguarda. Eu diria que ela me deu vanguarda tecnológica e criativa. Então, a publicidade, ela me deu um exercício diário da criatividade. Isso foi fundamental e continua sendo fundamental no meu trabalho até hoje. Pois é, outro dia eu falava com um fotógrafo aqui nosso, que é um ensaísta, né? A diferença da sensibilidade do fotógrafo que faz ensaio, né, que espera a luz certa, a sombra certa, o ângulo certo, nem que seja um detalhe da gaivota, do pato selvagem que vai pousar ali na pedra do guindaste, enfim, o Floriano. E aí, falando sobre a tecnologia, aquela discussão que às vezes pode se levantar, e aí sobre a manipulação da imagem, o aperfeiçoamento, o tratamento dessa imagem. E ele falou, não é jornalismo, né? O ensaio fotográfico é uma arte. A gente, para entregar pro cliente, né? Para quem vai comprar um quadro, né? Aí você capricha, você tem todos os recursos da tecnologia hoje disponíveis, né? Você tem hoje na palma da mão todos os recursos, todas as ferramentas tecnológicas. Mas se não tem uma coisa que é fundamental, chamado talento. Sabe? Então eu vejo o trabalho do Floriano, que é um fotógrafo fantástico. Eu costumo até fazer o seguinte comentário: você não é fotógrafo, você é artista, sabe? E por acaso a ferramenta do teu trabalho é uma tecnologia fotográfica, né, que faz fotografia, né? A mesma coisa a minha área. Eu produzo, uma boa parte da minha produção ela é feita com a ferramenta computador. Mas o computador não cria, né? Se não tiver uma mente criativa por trás e uma mão operando, o computador não faz nada, é inútil. Né? E na fotografia é a mesma coisa. Quando eu recebo fotógrafos lá no meu ateliê para fazer algum trabalho, seja para matéria ou seja trabalho artístico, eu percebo logo de cara se a pessoa é talentosa ou se tem alma de artista pela postura dele com a máquina, o tratamento dele primeiro com a máquina dele, o equipamento, né? Não só o resultado que sai daquilo que é clicado, né? Então o artista, ele é um inconformado, ele é um inquieto, ele não tira simplesmente uma foto na altura do horizonte. É por isso que tem aquela cena clássica, né, quando você vai numa exposição de arte e quando você consegue estar com o artista ali, normalmente para explicar o que está retratado naquela tela, que para muita gente ele simplesmente chegou e jogou um punhado de tinta, ele muitas vezes não entende. Tem disso, né, da exposição quando o artista está presente, né, Raul? Tem, sim. O artista ele seleciona, o artista ele pensa, ele trabalha
mentalmente, sabe? Ele organiza, ele é organizado mentalmente, ele é organizado, até intuitivamente ele é organizado. E a gente percebe isso, todo artista a gente percebe isso. O Ralph, né, eu lembro assim, eu já falei isso com outros artistas, vou jogar para você a mesma situação para você comentar. Eu lembro de às vezes as pessoas questionando, muitas vezes no carnaval nosso, o desfile das escolas de samba, e as pessoas questionando o dinheiro público bancando uma alegoria que daqui a pouco vai lá para o cemitério de alegoria, enfim. Mas na pandemia acabou que se achou uma solução para continuar monetizando os artistas, né, que estavam sem a sua plateia, sem as ruas, mas serviu também para as pessoas verem o quão importante é a cultura. No orçamento público, ninguém está inventando nada, tem rubrica para tudo, tem rubrica para saúde, para educação, para transporte, para logística, tem rubrica para cultura. A cultura, acima de tudo, é um direito do cidadão. Pois é fundamental. Arte na vida do cidadão é fundamental. Quando ela é estimulada, melhor ainda para a sociedade, sabe? Mais do que um resultado positivo individualmente para o artista, esse resultado ele se prolonga, se estende na sociedade, né? Existe um povo rico, é um povo que tem uma cultura, sabe? Que mantém e preserva a sua cultura e que desenvolve a sua cultura. E para que isso aconteça, é necessária a intervenção do Estado, sim, é necessária a intervenção e a aplicação de recursos para que o cidadão, o artista, principalmente aquele nato, né, ele possa desenvolver o seu trabalho e ter acesso às novas ferramentas, né? Principalmente isso é fundamental. Muito bem, Ralph, agora fala de como surgiu o convite para que você viesse a emprestar esse talento todo, toda essa trajetória para o selo comemorativo aos 80 anos de criação do Amapá. Como surgiu? A origem eu recebi uma ligação da assessoria do senador Randolfo Rodrigues, né? Perguntando se eu me dispunha a fazer a criação de um selo, né, em comemoração aos 80 anos da formatação, né, do território que hoje se configura o estado do Amapá. E como tudo que é referente ao meu estado, a minha origem, eu aceitei e topei na hora, né? E em menos de 24 horas estava criado o selo, né? Então a origem foi dessa forma. Uhum. E aí apresentei para o senador, que gostou muito, aprovou imediatamente, e aí iniciou-se todo um procedimento legal de produção do selo. Pois é, o selo tá aí, né, Breno? Você tem ele aí? Tá, já vai colocar aí. Aí as pessoas podem se perguntar, né? Mas o Amapá foi criado, o estado do Amapá, com a Constituição de 1988. Mas é que um decreto governamental considerou como feriado, né, a criação do território federal do Amapá. Esse se deu lá em 1943. Daí essa cronologia, essa contagem dos 80 anos, né, Raul? Exatamente. E tem uma data intermediária, que é a transição do estado de território para o estado do Amapá, né? Então são as 3 datas que são consideradas, né? E elas estão inclusive retratadas no carimbo ali, né? Sim, dá para ver 1943, 1988, 2023. 2023, né? Aí contagem de 80 anos, né? O que dá para fazer em termos de memorial descritivo aí dessa logo aí, hein? Eu chamo de defesa poética, né? Defesa poética é ótimo. Existem duas condições aí. Uma é defesa técnica, que isso interessa só para os entendidos, né? Os estudiosos, mas eu acho mais importante que defesa técnica é defesa poética, que essa é sentimento, né? Essa é emoção, essa é a parte criativa que eu chamo. Eu tenho um Amapá numa fonte desenhada com design exclusivo, uma fonte própria,
bem colorida, sabe, especificando a diversidade do estado, de raça, diversidade social, etc. Eu tenho o número 8, que forma 80, né, que é um símbolo da infinitude, né, que se prolongue esses 80, mais 80 e mais 80. O 8 formando o símbolo do infinito, né? Exatamente. Que é o símbolo do infinito, que normalmente ele é na horizontal, né? Na verdade você pode usar ele diagonal, horizontal, desde que ele dê essa ideia, ele passa a ideia de infinitude, né? E não há um seccionamento, né? O 8 ele é como se fosse um corpo único ali, contínuo, né? Contínuo, exatamente. Aí ao lado, lá onde está formando o 0, aqui de longe, a distância me remete a alguma engrenagem, alguma coisa a ver com a indústria? Não. É uma mandala, né? Que na verdade ele forma um sol. Ele sugere o valor. Sol equinocial. Exatamente, esse sol que dá esse brilho sobre nossas cabeças, né? O sol equatorial e o sol que reflete todas as luzes, todas as cores, né? Que da Amazônia. E dentro, claro, o nosso mapa, um formato tão peculiar, tão expressivo. Mas é realmente muito, muito bonito. E ele está aí, esse conjunto de valores. E cores quentes, né, ao fundo ali, dessa ideia dessa cidade ensolarada, abençoada, né, por quentes Deus. E coloridas, né, muita cor, que aliás, nas entrevistas que eu dou lá em Brasília, sempre me deparo com uma pergunta, um questionamento de onde eu trago essas cores, né, que é considerado uma das características fortes do meu trabalho, são as cores, né? E eu costumo dizer que eu trago do norte, né, da linha do Equador, né? É isso. E na base a gente encontra o Rio Amazonas, que é o nosso símbolo retratado forte. Ali pela ondulação da linha do horizonte ali, né? Você vê que todo o valor, ou os valores que compõem o selo, estão sobre uma base do Rio Amazonas. Incrível, que top, viu? E você fica em Macapá até que dia? Até amanhã. Já? De manhã cedo eu estou embarcando, de madrugada amanheço praticamente em Brasília. Então deixa eu passar aqui com a nossa assistência, Leila Nepomuceno. Bom dia, Kleber, produção e todos. A Leila está acompanhando a gente, sabe onde? Lá em Portugal. E está mandando aquele abraço, aquela energia bacana. A nossa ouvinte internauta também, a Rosilene Cardoso, passou aqui, como sempre, desejou um bom dia aqui. Ela que é o entusiasta desse projeto. Rose, muito obrigado, viu, pelo carinho que você tem com esse projeto. Ela sempre recomenda para as amigas, para os grupos de amigos. Sábado passado ela compartilhou em vários grupos esse conteúdo e a equipe toda aqui ficou muito feliz. Obrigado. Quem mais aqui? O Getúlio Barreto. Getúlio você conhece, né? Conheço. Clicou tudo amigão. Ontem lá no Palácio do Setentrião. O Getúlio diz: bom dia, Kleber. Parabéns ao entrevistado Ralph Braga. Esse amapaense que já é ícone da arte mundial, e com a criação desse selo ele devolve ao Amapá, em forma de arte, sua brilhante criatividade. Um abraço aos amigos. Este encontro tem característica do programa, sempre valorizando nossas riquezas. Poxa, que legal. Obrigado, Getúlio. Você é sempre generoso. Muito, muito generoso, muito carinhoso. Quem mais? O Bruno Castro, que é gerente de inovação do Sebrae, passou aqui também, te mandou um abraço aqui, desejou um bom dia. Obrigado. Obrigado, Bruno. E a Rosilene disse: ainda estou aqui. Tá aí, tá na live, tá ligada. Obrigado, viu? Obrigado, minha amiga. Fica bem aí. E muita gente que passou aqui. Pois é, olha que presente, né? A gente tá aí com o selo e o artista que criou essa arte belíssima aí, que vai perpetrar através. Eu falava isso ontem na transmissão da Diário FM, do programa do Melo. Já não se manda mais carta como antigamente, com aquela frequência toda. Aí eu falei com o senador Randolph, e disse: senador, como é que faz? Porque não se manda mais carta como antigamente, mas os órgãos públicos, os órgãos governamentais ainda trocam muitas correspondências oficiais. Mas normalmente essas empresas já têm contrato com os Correios, isso normalmente já está pago, não necessariamente se usa um selo. Mas ele prometeu que vai ver uma forma, viu?
A filatelia ela tem, ainda tem uma dinâmica muito forte, né? Pode não parecer, mas é uma atividade muito forte, não só para colecionadores, né? Mas a própria máquina do Estado ela movimenta muito isso, né? Mas o valor do selo ele está muito além desse processo, dessa dinâmica, né? É um valor, claro, que é simbólico, mas é um valor que esse selo foi produzido para chamar atenção para essa data importante, esse período de 80 anos, né, que deve ser comemorado, né? Uhum. Então, no fundo tem essa pretensão, tem essa intenção. E tem o nicho dele, né? Dos colecionadores, né? Isso ganhando a versão digital, isso vai... Em Brasília eu tenho um projeto, já tenho mais ou menos uns 5, 6 anos. Dos postais? Dos postais, né? Porque quando eu cheguei em Brasília, isso era uma febre, né? Então todo mundo tinha uma coleção de postais com fotos da cidade de Brasília e tudo, era bem tradicional isso. E com o tempo isso foi sumindo, foi apagando. E aí eu notei que existia uma geração de pessoas lá em Brasília, saudosistas, né, que reclamavam muito a falta desses cartões. E por causa disso eu resolvi criar uma coleção, chamada Coleção Brasília, e transformei em postal. E é um grande sucesso isso em Brasília. É impressionante como as coisas elas somem das nossas vidas, né? E a gente sente falta e não sabe por quê, né? Mas depois tem muita coisa que acaba voltando, né? Tem o Clube do Vinil aí pelo Brasil inteiro, gente que curte o que chamam hoje de bolachão, né? E faz o maior sucesso a minha coleção de postais, né, de Brasília, é um sucesso. E aí, lógico que eu estendi por a temática do Amapá, a temática do Norte, não só a coleção Brasília. Então virou a coleção Bichos, né, coleções, enfim, eu tenho pelo menos 4 coleções com 4 temas diferentes. O nosso amigo em comum que temos, o Gilberto Almeida, veio com você? Não, mas ele deve estar, como diria a minha avó, deve estar buiando. Deve estar buiando, eu pensei na mesma coisa. O Gilberto que fez essa gentileza aí de articular, sei que você está... Imagina, poucos dias, né? Muita gente querendo te ver, muita gente querendo levar para você tomar um café, para comer. Já tomou açaí? Já matou saudade do açaí? Já tomei açaí. Açaí é fundamental. Eu costumo dizer que lá em Brasília, quando chega o açaí de verdade, o original aqui do Norte, a minha família reúne na mesa, a gente canta o hino nacional, faz fechamento de bandeira, né? Então, tamanha a importância do açaí verdadeiro, né, na nossa mesa. O Breno se divertiu ali. Quer dizer que açaí só sob encomenda, né, para chegar em Brasília? Eu tenho uma irmã que mora aqui, ela não vai, ela é proibida de ir a Brasília sem um açaí. Eu lembro de estar em Brasília, assim, acho que foi um período que eu fiquei mais dias em Brasília, deve ter ficado uma semana inteira, 10 dias. E aí teve um evento no Hotel Nacional, né? O Hotel Nacional acho que ainda tá por lá, ainda tá, como continua, diz, ainda Capenga, tá por lá. Mas Capenga, né? Mas ele já teve, foi um hotel referência na capital, né? Era o hotel. Aí nesse evento teve um buffet lá e a gente foi pro almoço. Quando eu vi em cima tinha uma plaquinha identificando cada um dos pratos, estava escrito Pato no Tucupi. Olha e só. Aí eu disse, é aqui que eu vou me acabar hoje, rapaz. Pô, matar a saudade da terrinha. Mas o tucupi tava meio avermelhado, sabe? Tava meio estranho. Mas não teve jeito, aí eu fui lá e encarei. Claro que o resultado foi terrível, né? Na noite seguinte. Isso ainda... Aí eu me lembro que em Brasília me disseram, mas vai lá na Cabana do Pará. Tinha um restaurante chamado Cabana do Pará, em Belém, lá em Brasília. Não sei se você conheceu. Conheci. Assim como tem a Casa do Ceará em Brasília. Sim. Meu amigo Fernando César Mesquita, inclusive, presidiu a Casa do Ceará lá em Brasília. Assessor do Sarney. O Fernando César Mesquita, exatamente. Foi governador, inclusive, do Fernando de Noronha. Foi, né? Foi o primeiro presidente do IBAMA. Verdade. Grande Fernando César. Olha, Ralf, ficaríamos aqui a manhã inteira, aqui papeando, né? Jogando conversa fiada. Onde você mora em Brasília?
Eu moro numa chácara distante do centro, do que a gente chama de plano piloto, né? 20 quilômetros, né, de distância do centro da cidade. Mas fica numa cidade satélite? Não, é numa área considerada área rural, mas pertencente ainda ao plano piloto. Pertencente ao distrito do plano piloto, sabe? Ou a região administrativa do plano. Eu tenho um amigo, né, Pedro Leite, promotor hoje aposentado, também a família dele tem uma chácara ali nos arredores de Brasília, e era assim um perrengue, né, para chegar lá, até que construíram a quarta ponte, né, sobre o lago, e ficou na frente da chácara. Ficou muito interessante. A vida de muita gente. No local que eu moro, como eu falei, eu não sou pecuarista, não tenho o menor talento para isso. Na verdade, eu ia morar nos Estados Unidos e chegou lá, eu passei 2 meses e detestei tudo que vi, não gostei. E voltei, peguei meu dinheirinho, voltei antes que ele acabasse. Voltei para Brasília e saí procurando um local perto do plano piloto, né? Mas que eu pudesse, grande o suficiente para que eu pudesse construir meu ateliê, né? E assim eu tive a sorte de encontrar são 2 hectares, né? E aí 2 hectares de jardim, não tem plantação, não tem produção comercial nem nada. Enfim, não crio galinha, coisa nenhuma, né? Mas aí foi lá que eu construí meu ateliê e estou lá há mais de 25 anos. Que legal, que legal. Eu lembro desse sítio que a gente visitou lá em Brasília, na terra lá da família do promotor Pedro Leite, que a gente foi... Eles guardavam lá uma ferramenta, viu, Breno, que parece aqueles apetrechos lá do tempo da série da N com E, de tirar a água do fundo lá. Eu nunca tinha visto uma água tão gelada para sair. Né? Uma água parece que tinha tirado da geladeira, assim, uma água muito gelada. Hoje em dia tem um órgão do governo federal, que é a ANA, né? A Agência Nacional de Água, né? Eles cuidam, a gente tem um hidrômetro lá gigante que controla a vazão de água. Enfim, e a água que a gente tinha do Poço Amazonas, do Poço Artesiano, agora passível de taxação, né? Total. A gente paga uma taxa anual, eu não sei qual o critério deles para avaliar essa questão, mas não é pouca coisa não. É verdade. Assim como o pessoal que está comprando kit de energia solar, né? Agora eu tô independente. Não, já tem até a taxa do sol agora. Tem a taxa do sol. Nós temos também esse equipamento lá num condomínio, que virou um condomínio de família, que eu vendi uma parte do lote para um irmão, que vendeu para um filho, para o sobrinho, e já tem um condomínio de família lá. Um condomínio familiar. Mas é isso, Ralph, queria realmente agradecer, parabenizar mais uma vez. Todo mundo aí pode arranjar, e claro, vai surgir forma da galera brincar com isso. Pode ser você já deu, né? Já é uma realidade, produtos que vocês têm lá com os postais. Então façam postais, façam fotos, compartilhem fotos. Já deixa assinado, né? Salva essa arte do selo no seu PC aí, no seu laptop, no smartphone. E já que quando compartilhar alguma coisa nossa, já vai com um selo comemorativo, fica bom, né? Na verdade é um conteúdo imagético para chancelar esse valor e chamar a atenção para a criação do nosso estado, né? Como é que a formação, como é que se procedeu, né? Não necessariamente um selo, né? O selo é a formalidade, né? Mas é uma imagem que é de propriedade hoje, de propriedade do governo, que pode ser utilizado de diversas formas, né? Diversas maneiras, né? Que não seja necessariamente um selo. Muito bem, Emílio Dias, que é atleta master de natação aqui, também mandando um abraço, diz que está escutando a gente na Zona Norte, tem 6.9, se redescobriu como ser humano, como virando atleta. Natação em águas abertas é o esporte dele aqui. Quisera eu ter essa disposição, né? Eu invejo quem é atleta, quem joga bola, pratica esporte. Não é o meu caso. Não é? Você nunca foi de esporte? Eu joguei muita bola, até os 50 anos eu jogava muita bola e adorava, era fominha de futebol. É, fominha? Mas depois, como surgiu um problema de saúde, fui obrigado a parar. É uma pena, né?
Mas eu passo, lá em Brasília, eu passo diante daqueles campinhos de futebol que eu já turma jogando, admito a minha inveja. Olha, chegou aqui no nosso WhatsApp 991570022, 91570022. Bom dia, Kleber. Manda um abraço ao amigo e artista Ralph Braga, meu colega de CCA, o CCA que é Colégio Comercial do Amapá, não é isso? Há mais de 40 anos. Parabéns ao amigo Ralph pelo trabalho de criação do selo comemorativo dos 80 anos do Amapá. Sabe quem mandou? Sim. Quem é? Não sei. Ladislau Monte. Ladislau, eu estive ontem com ele. Eu até comentei com ele, você deve ter sido um daqueles que me passou muita cola. Ladislau Monte, hoje é o presidente da FEComércio. Está de volta, né? A FEComércio aqui do Amapá. Grande Ladislau, obrigado, meu amigo, pela audiência aí. E está transmitido aqui o abraço. E só me confirma se era você mesmo que passava cola para o Ralph Braga. Certamente, porque todos passavam, né? Eu, como eu falei, eu era um péssimo aluno. Eu sou da Serra do Navio, né? A minha geração é dali, da Serra. E a gente tem um encontro dos serranos que a gente edita já há algum tempo. E uma vez desse encontro dos serranos, puxaram histórias de cola na escola. E aí lembrei de uma amiga da gente que hoje mora em Fortaleza, que era uma palavra cruzada, né? Que chamava, acho que era a palavra cruzada que chamava. Era uma prova que tinha lá uma palavra cruzada. E a questão 4, eu não conseguia lembrar o que era lá, uma prova de geografia, eu acho. E aí pedi assim, fazendo um gestual, né? Se ela sabia a 4ª questão. E ela falava lá, assim, eu tentava fazer a leitura labial, mas não conseguia entender. Umas 3 vezes ela estava ficando já enxuriçada da vida comigo, eu não entendi. Ela pegou e fez assim, um sinal de como se estivesse atirando em mim. Eu disse, quer me matar, cara? Aí, na hora eu me lembrei, era mate. A resposta era mate da erva mate. Aí eu contando isso lá, e mãe é mãe, né? Aí minha mãe disse assim, mas o mérito foi seu de ter lembrado. Mas quando eu estudei no colégio amapaense, antes de mudar para Brasília, tinha uma matéria que eu não lembro o nome, era um curso técnico, né, eletrotécnica, e que o professor ele dava as cotas na lousa, no quadro negro, né, -1, mais 45, menos 72, menos. Quando ele dava a última cota, eu sabia qual a imagem que ia se formar num plano cartesiano. Eu sabia, não me pergunte como, mas eu sabia. Eu era o único aluno em todo o colégio que tinha essa capacidade, né? Eu sabia se era um cubo, se era uma esfera, se era uma pirâmide. Eu sabia, eu simplesmente sabia. Né? É interessante, né? Porque ou você dá, o que chama, a sequência numérica, ou faz o gráfico, né? Uma coisa leva a outra, né? Exatamente, aí traçava as linhas, eu media na régua, né, em centimetragem, e puxava as linhas diagonais, horizontais, verticais, e dali você saía marcando o objeto. Eu tinha essa capacidade, e aquilo enlouquecia o professor, porque o colégio ele se esforçava para ensinar a turma e ninguém entendia, eu era o único aluno. Vai entender, né? Vai entender. O Ladislau, ele, claro, sempre muito cavalheiro, né? Ele não entregou a história da cola, viu? Mas ele disse assim, o Ralph foi um daqueles colegas que todos gostariam de estar nos grupos de trabalho. Sempre foi muito inteligente. São pontos de vista, né? Mas assim, na verdade eu era esforçado, isso eu posso admitir. Eu era muito esforçado, era um bom aluno no sentido de não fazer bagunça, de não... Era um menino bonzinho. Né? Mas todo gênio tem disso, né? Diz que todo gênio tem uma coisa que não faz bem feito, né? Tem gênio que é bagunceiro, tem gênio que é preguiçoso e assim vai, Mas né? esse menino bonzinho talvez se reflita numa personalidade tímida, né? Talvez seja isso, né? Eu era muito tímido. Tem isso. Muito bem. Tá aí, Ladislau, obrigado, viu? Obrigado, um abraço, Ladislau. Quem mais aqui passou? O Emílio já falei. Quem mais aqui? A Veneide. Veneide acompanhando a gente. Sabe aonde ela tá?
Veneide está lá nos arredores de Paris, está na França. Veneide diz: bom dia, Kleber. Bom dia, Ralph Braga. Lindo selo do nosso Amapá. Obrigado, não tem problema que não se envie mais cartas como antigamente. Eu quero o meu selo, Kleber. Separe para mim um, por favor. Agradeço ao nosso grande artista Ralph. A Veneide tem um sobrenome aqui, Veneide Cherfan de Souza Bourgois. Ela casou com um francês, Veneide, mora na França. Obrigado pelo carinho. É isso. Valeu. Agora eu vou te dever uma visita, tá bom? Vou te retribuir a visita, se Deus quiser. Essa promessa é pública, é registrada e é... Nós vamos tirar a água do fundo do teu sítio, da tua chácara lá. Vamos ver se ela é fria mesmo. Eu costumo reclamar que é uma queixa isso. Eu recebo gente do mundo inteiro no meu ateliê e não recebo amapaenses lá. É muito raro. O último amapaense que foi lá, turma de amapaenses, foi exatamente o nosso hoje governador. O Melo esteve contigo. O Melo não, mas o Melo nós nos encontramos no plano piloto. No congresso lá, não foi? Na exposição. Tem tempo ainda de mais uma pergunta? Me ocorreu agora um comentário do Ralph. Eu uma vez entrevistei sua colega, né? Sua colega artista plástica, a Irê Peixe. Irê Peixe. Filha do R. Peixe. A quem eu devo uma eterna gratidão. E ela me contou também, da mesma forma que você, contando aqui a trajetória dela como artista, e ela disse que, como muitos jovens amapaenses, foi para Belém para estudar e naquela coisa daqueles perrengues lá, dia de domingo ela ia para a Praça da República expor algum trabalho para tentar vender, conseguir algum dinheiro, né? E aí uma vez um italiano disse que gostou muito do trabalho dela e gostaria de marcar um dia para ela pintar a noiva dele. Aí ela disse: por favor, vamos combinar sim, traz ela aqui. Não, mas eu quero que você pinte a minha noiva às margens do Lago de Garda, na Itália. Na Itália. E aí ela: tá bom, manda passagem que eu vou. Mas ela não levou muita fé não que isso ia acontecer. E a surpresa dela é que algum tempo depois chegou sim a carta, chegou a passagem e chegou o dinheiro, né, para uma ajuda de custo. E ela foi para a Itália pintar a noiva do turista lá. E já apareceu a sua encomenda diferente para você, assim? Não, na verdade, em tempos de internet, eu quase que semanalmente eu recebo propostas de todo o mundo, né? Mas a gente desconfia de tudo. Tem Hoje isso, em dia né? não pode acreditar em mais nada, por mais que você pesquise, que seja fake ou não, mas a gente não pode. Normalmente a minha tendência é recusar ou simplesmente ignorar, né? Mas são propostas mirabolantes, né? Que eu não sei se é verdade ou não, por mais que a gente cheque, mas é impossível. O Ralph, as pessoas podem te achar. Tem uma rede social, tem um site, um portal, um telefone de pode contato. parecer pretensão da minha parte, mas basta digitar no Google Ralph Braga que o bonitão aparece. E o Ralph sem não é PH, não, é FE. É RALFE, Ralph. É Ralph. Eu não sei de onde meu pai tirou esse nome, né? Mas virou uma marca, né? Eu tinha uma amizade com um cara incrível chamado seu xará, né? Que era o Ralph Medellin. Ralph Medellin era um californiano de origem hispânica que mentiu quando a Bethlehem Steel se associou à ICOME para dar início ao projeto aqui. A Bethlehem estava recrutando gente para vir trabalhar no Brasil, mas que falasse português ou que falasse espanhol, alguma coisa assim. E o Mr. Ralph, como era conhecido, né, o Mr. Ralph levantou a mão e disse que vinha porque falava português. Morreu aqui no Amapá com mais de 80 anos, sem nunca falar o nosso português corretamente. Mas dizia que o sonho dele era conhecer o Rio Amazonas. Veio e, numa forma muito representativa, quando o Mr. Ralph faleceu, ele havia pedido para a família que o corpo dele fosse cremado e que as cinzas fossem jogadas no Rio Amazonas. Eu penso da mesma forma, eu penso como ele. Mas quando eu cheguei em Brasília, tinha um artista plástico lá,
muito famoso chamado Ralph Gere, né? Então, durante muitos anos, as pessoas me parabenizavam pela exposição que eu não havia feito, me parabenizavam pelo prêmio que eu não havia ganho, né? Então, eu tive um pouco de dificuldade até superar essa questão, até aparecer por valor próprio, né? Eu passei esses perrengues, eu recebia pedido de entrevistas de jornal, televisão, rádio, em nome do Ralph Gere. Né? E eu, é claro, outra completamente diferente, né? Outra área de atuação, mas muita gente às vezes me trata me chamando de Kleber Machado. E Kleber Machado, olha, eu gosto muito do Kleber Machado, só queria o contra-cheque dele da Globo, né? Mas até que um dia levantaram o Portal Nacional dos Jornalistas, aí cadastraram lá não sei quantos mil jornalistas, e foi a primeira vez então que eu fiquei vizinho do Kleber Machado. Era o Kleber Machado, eu antes do Kleber Machado, por causa da ordem alfabética, mas é um jornalista, já tive pessoalmente com ele, é um grande profissional, narrador esportivo. Outro caso parecido que eu tenho muita gente acha o meu trabalho parecido com o do Romero Brito, né? Eu costumo dizer que do Romero Brito a única coisa que eu queria ter, pelo menos 10%, era uma conta bancária dele. A conta bancária, essa é boa também. Mas é isso, vamos lá. Prometi, já tentei encerrar essa entrevista aqui e não consigo, porque o homem não é toda hora que a gente tem. O Wagner Lins, que é presidente do Sindicato dos Guias de Turismo do Amapá, passou aqui, desejou um bom dia para todo mundo e também te deu um abraço aqui. Um abraço. Valeu. É isso, Ralf, até a qualquer hora. Vou pagar a promessa, vou retribuir essa visita lá em Brasília. Opa, será muito bem recebido. Não só você, mas qualquer conterrâneo meu. As portas do ateliê estão escancaradas. Tem que levar o açaí. O hino nacional você já tem lá, né? Já tem, a bandeira também já tem. A bandeira já tá lá. Vamos fazer como diz a N, da série N com E, vamos fazer solenemente, né? Solenemente a gente vai tomar esse açaí lá, tá bom? Tá bom.